Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente. Obrigada por tomar esse tempo precioso aí do dia de vocês para acompanhar aqui a nossa prosa. Meu nome é Luciana Braga, sou psicóloga, eu faço parte do corpo clínico da Casa de Marias e eu sou responsável nesse momento por um projeto que se chama As Marias do Mundo, e é um projeto de um grupo que acontece online para oferecer um espaço de escuta, de acolhimento, de apoio psicológico para mulheres em situação de imigração e refúgio ou refúgio que moram no Brasil. É um projeto que começou, né, nesse ano, no início desse ano, e está em andamento nesse momento. É um projeto que aborda, né, enfim, são encontros, né, que abordam diferentes temáticas. São temáticas, na verdade, que são trazidas, né, por iniciativa das mulheres que frequentam os encontros, mas que têm girado muito em torno de questões como saúde mental, maternidade, trabalho, renda e também educação. E hoje eu convidei para estar aqui comigo, participando dessa prosa, né, trocando aqui, duas mulheres que são psicólogas, que estão aí oferecendo um suporte incrível para mim, né, na condução desse projeto, como consultoras, que são a Paula Salazar e a Maria Fernanda Pascoal. Então, eu vou pedir, né, também para elas se apresentarem, e aí a gente, né, entra aqui efetivamente na nossa prosa. Tá bom? Boa tarde, mulheres, vocês estão bem? Vamos lá, vamos, né, aqui nos apresentar para quem está aqui com a gente. Boa tarde, todo mundo, tudo bem? Olá, boa tarde. Pode falar um pouquinho então, Paula, você quer começar contando um pouquinho da sua trajetória? Bom, meu nome é Paola Salazar, eu sou colombiana, psicóloga, me formei na Colômbia, trabalhei por mais de 10 anos na pesquisa e trabalhei em pesquisa com vítima de conflito armado. Comecei desde a faculdade, aí já quando passei no mundo profissional, eu coordenei programas orientados para fazer assistência humanitária de emergência para a população deslocada pelo conflito, né? A Colômbia tem um conflito de muitos anos de guerrilha e, infelizmente, deslocou muitas pessoas, muitas famílias. E eu entrei trabalhar com uma instituição do governo que era encarregada de acolher essas famílias, né? E dar esse primeiro passo para a restituição de direitos, né? Tinham sido tirados deles. Eu trabalhei muitos anos com eles, tive a oportunidade de trabalhar também em mesas de coordenação com algumas ONGs internacionais também. Me interessei por estudar cooperação internacional, então também fiz uma pós-graduação em cooperação internacional e gerência social. Sempre trabalhei coordenando programa de assistência social, sempre trabalhei coordenando assuntos que tinham a ver com humanitário. Fui por mais de 12 anos psicóloga voluntária num albergue de população também vítima de conflito. A gente tive a oportunidade de trabalhar muito a interculturalidade que a gente tínhamos deslocados de indígenas, afro-colombianos, tínhamos pessoas que vinham do interior mesmo dos estados, muito, muito longe. Então, aí tive a oportunidade de trabalhar com isso também, relocalização de pessoas para trabalho, famílias que vêm trabalhar, né, no campo, na área rural, como a gente recolocava eles também em alguns outros lugares. Aí tive a oportunidade também, quando vim para o Brasil, tive a oportunidade de fazer o voluntariado com adultos, mas como facilitador social, porque sempre me interessei por esses assuntos. Tinha conhecido por muitos anos a visão do deslocamento forçado,
né, essa migração interna. E quando eu vim para o Brasil, mesmo que foi minha decisão, eu vim na migrante. Então, tive essa visão também dessa migração, que não foi forçada, né? No meu caso não foi forçada, foi por decisão. E aí vem um monte também de história, de jornada, com tudo que esse processo deu, o que é ser uma mulher migrante, né? Aí depois de um tempo, me oportunidade de me apresentar com a Luciana, falar um pouco dos projetos, que trabalhei com muito projeto também, por conta do conhecimento que eu tinha, e vim trabalhando com algumas assessorias na área de projetos para a população, nesta vez migrante, né? E da Colômbia também fazendo algumas orientações para projetos na Colômbia que tem a ver com vítimas de conflito. Obrigada, Paola. E você, Maria Fernanda, conta aqui também para gente de você. Olá, boa tarde a todas e a todos. Como já me foi apresentado o primeiro e o segundo nome, né? Chamo Maria Fernanda, sou angolana, residente em São Paulo há mais de 9 anos. Eu cheguei aqui como estudante, né, de psicologia, por ter escolhido o Brasil para fazer a formação. Tinha a opção de ir para a Alemanha, mas depois acabei escolhendo o Brasil. E fiz o meu curso de psicologia aqui, terminei, né, comecei a clinicar, né, e nesse percurso todo já trabalhei como voluntária, né, em diversas ONGs também. Trabalhei no CEDIC, enquanto professora de formação política e cidadania, né, para imigrantes. 77% do pessoal era da América Latina, então o restante eram africanos, era um público muito pequeno na época. Foi 2012, né, que isso ocorreu, foi muito, já faz um tempo. E depois disso eu tive o prazer de ir para Brasília também, né, para conhecer, né, e para participar da cúpula do Mercosul, onde realmente eu tomei a decisão de trabalhar com a temática migratória. E após a minha formação, nesse percurso todo também consegui, né, passar numa outra ONG, né, que trabalha com a população sul-africana, né, o público específico, o perfil eram africanos, e depois de lá saí de lá, né, pensando e visualizando, né, o próprio cenário migratório e a invisibilidade que se dava, né, na própria imigração feminina. A gente sabe, por conta do sistema que nós vivemos, isso falo mundialmente, né? Nós estamos sempre vivendo sob o jugo do patriarcado, estamos sempre vivendo, né, em sociedades totalmente machistas, e obviamente esse reconhecimento de que essas mulheres também, né, independente do deslocamento forçado ou não, mas essas mulheres também transitam, essas mulheres saem dos seus locais de origem e obviamente vão para outros lugares para buscar melhores condições de vida, para buscar melhores formações, né, para buscar melhores trabalhos, assim sucessivamente, né? E observando todo esse cenário e o pouco que se falava sobre a imigração feminina, então, juntamente com uma irmã, era um projeto paralelo meu, mas depois eu, dialogando com uma irmã que é do Burkina Faso, que é Alice, que nesse exato momento está nos Estados Unidos, decidimos, obviamente, criar, fundar o coletivo Diásporas Africanas, né, para trabalhar com foco, obviamente, na própria imigração feminina. E temos desenvolvido alguns trabalhos, né, desde já que o coletivo foi fundado em 2019, novembro de 2019, 2020 nós entramos no ano pandêmico, e foi basicamente nesse ano pandêmico, né, de novembro a dezembro, depois 2020, janeiro, fevereiro, março, aí começa a pandemia, e conseguimos, juntamente com algumas organizações internacionais, e também, não é, a própria coordenação de imigração da Secretaria de Direitos Humanos, né, desenvolver alguns trabalhos e adotar, obviamente, ou passar a participar do grande programa, né, falo grande programa porque ainda continua sendo, né, que é o Cidade Solidária, e que tem colocado alimento na mesa de milhares e milhares de pessoas, quer sejam imigrantes ou mesmo brasileiros, certo? Então nós aderimos também a esse programa.
E já faz mais de um ano, né, que nós estamos ali distribuindo cestas, 250 mensal, né, para a população, imigrantes e não só, porque nós pensamos nessa questão do Ubuntu, certo? Então, se o vizinho está a precisar, obviamente, por mais que o nosso público seja um específico, mas nós acabamos acolhendo a todos, né? E também tem outros projetos dentro do próprio coletivo de diásporas africanas, e desde já, né, eu também agradeço pelo convite, como foi feito, Luciana, agradeço por participar também, certo? E principalmente pela parceria que nós temos tido, certo? Juntamente com a Casa de Marias. A própria pandemia, mais uma vez, né, acabou trazendo, né, as inúmeras desigualdades e, obviamente, essa desigualdade em si, né, passaram a gerar conflito e sofrimento para o público que nós atendemos. E muitas dessas pessoas começaram a procurar os atendimentos psicológicos. Muitas dessas pessoas acabaram, de alguma forma, fazendo o pedido de socorro, né, por intermédio das lideranças, que as lideranças acabam trazendo até nós, né, olha, temos essa mamã que está precisando, temos essa jovem que está a precisar, temos essa criança que está a precisar. E como nós sabemos que nós somos muito mais facilitadoras, somos mais fazedoras de pontes, né? Então a Casa de Maria é uma das pontes que nós temos também quanto à questão do cuidado, né, da saúde mental das mulheres imigrantes refugiadas, e não só africanas, só para dizer. Então nós também encaminhamos pessoas da América Latina, não pessoas que realmente estejam em sofrimento, nós fizemos esses encaminhamentos, né? Atendimento jurídico também, temos uma advogada, que é a Lina, que tem nos assessorado. A pandemia, que na verdade trouxe N problemas que sempre existiram, mas só foi escancarado, né? E os atendimentos jurídicos foram muito mais voltados à questão de locação, né? Então, durante esse período, as pessoas perderam renda e automaticamente muitas dessas pessoas estavam sendo ameaçadas de despejo. E a gente sabe que tinha ali uma circular, né, que não podiam. As imobiliárias, obviamente, tinham de aguardar um pouquinho, né, porque não poderiam, de alguma forma, colocar as pessoas na rua. Então, esses são os principais trabalhos, né, que nós temos desenvolvido enquanto diásporas africanas. E, mais uma vez, todo o trabalho que nós fizemos assim, tem a total colaboração de todas as lideranças que são mulheres, que conhecem a vivência dos seus territórios, né? Estamos a falar Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, né? Então, e o centro de São Paulo também. Obrigada por compartilhar também, Maria Fernanda. E aí vocês já tocam, né, no primeiro tema que eu tinha pensado em propor aqui para a gente prosear hoje, né, que é falar de saúde mental, mas de uma forma que não tem como não falar dos problemas, né, que existem. Hoje a gente vai falar mais especificamente aqui da nossa cidade em que a gente mora, né, de São Paulo, mas a Paula estava falando da Colômbia, né? Você está falando da realidade das mulheres de África, da realidade das mulheres que vêm de outros países da América Latina. E eu estou aqui pensando que nessa questão das violências, né? Nas diversas violências. Então, seja violência política, seja violência econômica, seja violência institucional, seja violência étnico-racial. Não dá para pensar em saúde mental se a gente não tem minimamente, né, direitos sendo garantidos, né? Se nossos direitos estão sendo violados, se a gente está sofrendo violência, né? Esse é o ponto básico, vamos dizer assim, o ponto de partida. Eu tenho visto na minha experiência com esse projeto, as Marias do Mundo, com as mulheres que estão frequentando os encontros, que muitas vezes não tem como a gente escapar também de abordar, né, nos nossos encontros, o racismo, a xenofobia, a violência que se sofre quando tenta buscar um atendimento, um serviço público, ou às vezes até privado, ou às vezes até de ONGs, né, e coletivos que, em teoria, né, estão aqui para atender, para acolher, para oferecer justamente um suporte, né, especificamente para famílias, para mulheres, enfim, pessoas que estão em situação de imigração e refúgio. E aí vale também a gente, né, definir bem, né, de que contexto que a gente está falando. A gente está falando de deslocamento forçado entre países, né, que estão aí numa situação de vulnerabilização, né, mais importante,
né, maior. Então, a gente não está falando de pessoas que vêm de Europa, a gente não está falando de pessoas que vêm dos Estados Unidos, né, a gente está falando, né, justamente de pessoas negras, né, de pessoas indígenas, ou seja, de pessoas racializadas, né, historicamente oprimidas, né, de povos que são oprimidos, né, ainda, né, têm sido há séculos e ainda são, e justamente dessa problemática, né, tão importante que permanece até hoje, né, no nosso planeta, né, no Brasil, igualmente, em São Paulo, que é o racismo mesmo, né, e que atravessa aí diversas relações e inclusive políticas, né, ou melhor dizendo, inclusive a forma como as políticas, né, estão sendo, vamos dizer assim, implementadas ou deixam de ser implementadas, né, devidamente implementadas. Então, não tem como promover saúde mental se a gente não promove primeiramente, né, esse acesso a direitos básicos, né? Esse é um grande desafio, né? Eu tinha aqui pensado a gente falar dos desafios. Quais são os desafios aqui em São Paulo, né? Pensando na experiência de vocês, sejam experiências pessoais ou experiências aí com as pessoas com quem vocês trabalham, né? Com quem vocês atuam. Para que justamente essas pessoas tenham acesso, né, a uma saúde, a esse direito, né, que é poder cuidar da própria saúde, né, da saúde mental. Então, já coloquei aqui da minha parte, né, o que tem aparecido, né, nos grupos, nos encontros do projeto, e aí queria pedir também para vocês compartilharem, né, da experiência de vocês, o que mais que vocês veem como sendo desafio, né, que é importante também a gente aproveitar aqui desse espaço para nomear, para identificar, e para depois, né, no segundo momento, a gente poder então pensar no que dá, enfim, o que é possível, o que é responsabilidade nossa também fazer para combater, né, esses obstáculos, para superar esses desafios. Então, né, queria pedir para vocês, né, compartilharem aqui com a gente em torno disso. Bom, posso falar da minha experiência. Eu tive duas experiências. A minha própria, porque eu vim de outro país e mesmo tendo condições de pagar algumas coisas, de ir até um lugar, eu passei por... Eu acho que tem uma falta de sensibilidade por parte de tudo que são as instituições que devem te acolher quando você chega. Você entender que você vem de outro lugar, que você não fala a língua, né? Do jeito mesmo que depois a Maria Fernanda vai nos contar isso, que tem uma lei que as instituições devem ter um tradutor, alguém para falar, né? Mas essa falta de sensibilidade e de empatia com o outro que está chegando, que o funcionário não se coloca no lugar, né? De pensar, eu estava vindo por uma situação de violência, mas eu estava muito vulnerável. Por tudo que eu vinha começar do zero, eu estava sozinha, foi muito difícil. E me encontrar com uma frieza, mais do que eu presenciei nas instituições, com as outras pessoas, alguns pedindo refúgio, alguns outros tentando regulamentar sua documentação para ficar aqui. Eu vi qualquer tipo de pessoas coreanas. Um boliviano é super maltratado. Então, até parece que seleciona que vai... como que eu vou atender esse aqui, como que eu vou atender esse cá. Isso que eu percebia, só na fila. Mas eu acho que uma das coisas que eu notei, e aí já saiu um pouquinho mais se me sentir como funcionária, que eu fui tantos anos, tanto que eu trabalhei com esse assunto, é que em nenhum lugar onde as pessoas de entrada do migrante não tem informação dos direitos. Senhor migrante, você chegou aqui, ó, primeiro passo, depois isso, não tem uma rota clara. Aí a pessoa fala assim, você tem que ir na Polícia Federal. Aí você vai lá. O que eles te informam? Qual que é a informação que eu tenho aí? Mínima. A pessoa já vem super vulnerada,
deixando para trás muita coisa importante. É sua cultura, não só a família, amizades, é o que ele é. E você vê a pessoa assim, eu era. As pessoas falam no passado. Quando chega aqui, eles já não sei, parece que não se reconhecem. Eu era médico, eu era engenheiro, eu era garçom, eu era. Chega aqui e fala assim, eu agora não sou nada. O que eu sou aqui? E aí eles veem um caos, né, de uma cidadania que, ao invés de acolher, começa a apontar o dedo. Você vem aqui não para somar, você vem para restar. E aí vem todas essas discussões que a gente vê. Já vi presenciar coisa na rua muito ruim com haitianos. Eu cheguei justo na época em que teve uma migração muito alta de haitianos, muito alta. E ninguém sabia o que fazer, parecia uma batata quente. Aí, quando eu fui, por conta minha, pesquisar e falava assim, alguém fala qual é a rota? Não, não tem. Não tem rota. É só tem que ir na Polícia Federal. Eu falei, bom, de aí que? Aí já fica praticamente na boa fé, na bondade de muitas ONGs que estão acolhendo. Falei, acho muito legal de fazer isso, mas e o governo não tem alguma responsabilidade? Mas até a pessoa não ter a condição de refúgio aprovada, não tem nada. Como assim? Enquanto isso, como é que você tenta reestruturar a vida dessa família ou dessa pessoa se não tem pelo menos um lugar onde chegar, alguém para acolher? Falar assim, olha, você vai ter, não sei, 3, 4 meses com a gente seguro, calmo, a gente vai te ajudar. Tem muita gente que já fazia isso, mas o governo, mesmo que não sei se estivesse na lei, não acontecia. Aí eu comecei a perguntar, quanto tempo demora uma pessoa, essa declaração, esse relato, né, que a pessoa tem que fazer na Polícia Federal para dar entrada na solicitude de refúgio, quanto demora? Depende do canário, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como assim? E nessa época a pessoa fica como? Não, ele recebe um protocolo. Qual que é o protocolo? É um papel. Na fotocópia de um papel. Aí a pessoa fala para mim, eu tinha aquela voluntariado, falando para mim assim, mas eles me deram isso aqui, mas só que aí eu não consigo tirar uma carteira de trabalho. Eu vou em algum lugar e falam que isso aí não é válido, que eu poderia ter, imagina, que eu poderia ter plagiado isso, uma cópia com qualquer fotocópia. Então, eu poderia estar mentindo, então a pessoa é mentirosa, né? Aí eu não consigo fazer nada, eu não consigo. Teve um menino que não conseguia fazer o Enem, ele queria fazer o Enem. Falando, o que eu estou fazendo, menino? Só que eu não tenho, eu tenho esse papel do protocolo e eles estão falando que eu não vou conseguir fazer. E aí a gente ia na lei, mas a lei fala que com o protocolo vale. Aí você vai até lá com educação. Eu não sei falar com fulano, sultano, ciclano, sabe? É muito assim. E outra coisa, por último, que eu achava assim, esse desconhecimento, essa falta de informação que a pessoa deveria ter, né, de entrada, esse assunto eu estava pensando, muita ideia, né, Lu? Eu falo assim, se o governo fizesse o que tinha que fazer, as ONGs não deveriam estar fazendo esse trabalho, né? Estou pensando exatamente nisso. Mas, bom, a pessoa, então, tem todas as dificuldades, se encontra com essas dificuldades, não tem uma rota clara. E, por último, que eu falei assim, a última vez em reunião, que eu acho um absurdo a pessoa ter que ser revitimizada. Dizer, se a pessoa já contou o que aconteceu, como foi, isso é válido para qualquer situação, para violência intrafamiliar, para violência de gênero, para abuso infantil. Gente, a vítima não pode ficar andando por aí contando para todo mundo e para qualquer funcionário que nem está preparado para escutar nada disso, nem para acolher. O que a pessoa faz com isso? Fofoca depois? Não sabe como acolher a pessoa. É uma coisa tão delicada que depois que uma pessoa relata isso que aconteceu para o órgão, seja direitos humanos, não sei, esse relato, esse depoimento tem que ser tão cuidado, tão protegido, e falar para a pessoa assim, olha, a gente já tem isso aqui, você não precisa contar mais, a gente dá isso para a saúde, para a educação, para o Ministério do Trabalho, se eles precisarem,
algum tipo de informação, a gente pode passar, né, preservando algumas informações, mas você não precisa contar e recontar isso tudo difícil que você passou por pessoas que não tem nem a sensibilidade sequer para seguir. Aí você vê essas pessoas andando por todo lugar, tentando buscar ajuda. Então, bom, essa daí é a minha experiência, eu sempre me mobilizei, gostei muito de trabalhar com esses assuntos, porque eu sou psicóloga, sim, cliniquei muito pouco, porque eu senti que meu lugar de ajudar estava na formação e aplicação de programas, de projetos. Gosto de ver que um projeto vira um programa. Eu não gosto de ver que um projeto é um projeto e ficou assim 5 anos. Eu gosto de ver que o projeto virou um programa. E de programa tem iniciativa de virar uma política pública. Assim você não sonha grande, até onde você vai gerar impacto com isso que você é. É um projeto a mais? Pode ser. Mas é que eu saí dessa área de clinicar no meu país, para quem não sabe, psicólogo pode coordenar muitos programas, pode trabalhar coordenando ONG, não tem só que clínica. O nosso lugar está em todo lugar. A gente acha que mesmo um diretor de recursos humanos numa empresa, antes de ser administrador, tem que ser psicólogo. Antes de ser administrador, tem que ter uma formação de psicologia. Aí, se fizer pós-graduação, um MBA, ok, mas primeiro isso. Então, assim, por isso eu me foquei, fico com muita dor de ver as pessoas que sofrem muito, mas fico com muita raiva de ver que tem tanta negligência, tanta falta de sensibilidade, não só do Estado, sim, também do funcionário, porque é outro ser humano, finalmente, entendeu? Mas, bom, aí, Maria Fernanda, fica com você. Paula, assim, achei bem interessante e ao mesmo tempo importante a tua fala. E de tudo que você falou, né, dá para tirar, obviamente, inúmeras coisas, né? Mas quando você diz que o projeto, é bom que o projeto em si vire um programa e que o programa vire uma política pública e que as políticas públicas, na verdade, sejam fiscalizadas também, né? Porque mesmo virando, ainda assim, tem que ter um órgão fiscalizador se realmente está sendo implementada de forma correta ou não. Coisa que ainda está em falta, né? Por mais que tenha que os próprios movimentos migratórios, assim posso dizer, em São Paulo, no Brasil como um todo, né, tenham conseguido diversas conquistas, mas ainda assim a gente sabe que ainda falta muito, né, para que possamos chegar, no mínimo, à eficiência quanto à questão do acolhimento para a população imigrante e refugiada. Ainda falta muito. O acolhimento hoje não é ainda um acolhimento humanizado, né? Porque a gente sabe que o próprio processo de humanização também começa na compreensão desse indivíduo. E a compreensão desse indivíduo não é só esse indivíduo que está em sofrimento psíquico, né? Mas a gente sabe compreender o indivíduo a partir da língua que essa pessoa fala. Para começar, o processo de acolhimento, você vai conseguir acolher desde o momento que você percebe se essa pessoa fala inglês, fala português, fala francês, fala lingala ou fala qualquer outra língua, Libras, sim, qualquer outra língua, mas você precisa perceber. E se você não perceber, fazer um esforço, no mínimo, também, de procurar indivíduos que possam perceber essa pessoa e que possam, de alguma forma, fazer essa tradução. E a gente sabe que hoje isso é possível. É possível. Não é falta de recursos, porque a gente sabe que há recursos para trás. Não é falta de recursos, mas sim falta de interesse realmente e falta de políticas, assim posso dizer, que possam atender todas essas demandas que vão surgindo. Então, o acolhimento aqui ainda não é um acolhimento humanizado, partindo desse pressuposto, né?
A Paula falou algo bem interessante também, quando ela diz que tem que ter uma rota. Eu achei bem interessante esse termo, que tem que ter uma rota. O que fazer quando recebemos um imigrante? O que fazer quando esse imigrante chega direito, quando pisa em território brasileiro, em solo brasileiro, né? O que ele pode fazer? O que nós podemos, de alguma forma, dar para esse imigrante? Quais os lugares que essa pessoa tem de procurar? Isso a gente sabe que não existe, né? As pessoas chegam, muitas das vezes já tem alguém que vai fazer o acolhimento, tudo isso, ou muitas das vezes acaba descobrindo as coisas na cara e na coragem, como tem se dito, né? E na coragem a gente sabe que essa pessoa já passou por diversos perrengues, como é dito na linguagem coloquial. Essa pessoa já chorou demasiado. Essa pessoa já passou noites, obviamente, em claro, como tem se dito, né? Essa pessoa também já tentou em desistir. E muitas das vezes essa pessoa já chegou ao ponto de tirar a sua própria vida, por não ter uma solução, ou por não conseguir enxergar uma solução para o problema que ela está enfrentando, certo? O que é o ideal? O ideal é que tudo que está escrito se cumprisse, né? O ideal seria isso, em tese. Esse é o ideal. Eu vou aqui pegar o artigo 4, né, da Lei de Imigração no âmbito municipal, né, que é a Lei 16.478 de julho de 2016, né? No artigo 4 aqui fala sobre... Aqui pegar, gente, vou ler para você, vai ser rapidinho. Aqui diz, né? Será assegurado o atendimento qualificado à população imigrante no âmbito dos serviços públicos municipais, consideradas as seguintes ações administrativas. Primeiro, inciso primeiro, né? Formação de agentes públicos voltado à sensibilização para a realidade da imigração, né, em São Paulo, com orientação sobre direitos humanos e dos imigrantes e legislação concernente. Está escrito. B. Interculturalidade e línguas, com ênfase nos equipamentos que realizam o maior número de atendimento à população imigrante. Quantas e quantas pessoas foram para a Polícia Federal e não encontraram nenhum tradutor que fale árabe, ou que fale francês, ou que fale inglês, ou que fale muitas das vezes espanhol. Até o espanhol, muitas das vezes, essas pessoas têm de se comunicar em portunhol, né? Como tem se dito, né? Quantas e quantas vezes, ou quantas vezes essa pessoa, quando sai, antes de sair de casa, faz as suas preces. Senhor, me ajude que eu possa encontrar alguém do meu país que eu possa fazer essa ponte da tradução. Mas a gente sabe que não é responsabilidade, né, desse voluntário que surge na hora para ajudar esse irmão, né, ou essa pessoa que está nas mesmas condições que ele. É responsabilidade do Estado, certo? Contratação de agentes públicos imigrantes nos termos da Lei 13.000, né, que é a nova Lei de Imigração, de 8 de agosto, e depois tem a capacitação dos conselheiros tutelares para a proteção da criança e dos adolescentes imigrantes. Designação de mediadores culturais nos equipamentos públicos com maior fluxo de imigrantes para auxílio na comunicação entre profissionais e usuários. Isso é o ideal. O ideal é que tudo que foi escrito aqui nem se fizesse cumprir, porque é uma lei. Mas a gente sabe que o ideal está muito longe de ser real. Está muito longe. Há muita falta, há muito déficit ainda. E isso tudo aqui que foi dito aqui, né, que são leis, né? A gente sabe que todas as leis de imigração, né, foram conquistas dos próprios movimentos migratórios. E conquistas de anos e anos, assim, foram trabalhos árduos, né, que os movimentos tiveram em se organizar, em exigir, né? A gente sabe tudo isso. A nova lei de imigração, que é a lei 13.000, né? Diversos artigos foram vetados, mas ainda assim foi uma conquista. Mas ainda assim falta essa aplicação, essa fiscalização do que realmente já existe.
certo? Então, agora a gente pensa, né, com tudo que é o ideal, né, e que já existe, obviamente, mas que não é cumprido na íntegra, né? Como é que fica essa pessoa que sai, como a Paola já falou, né? O próprio processo de deslocamento em si, forçado ou não, já coloca essa pessoa numa situação de vulnerável, né? Primeiro, por não saber falar a língua. Segundo, por não conseguir acessar os equipamentos de saúde, né, as UBSs, os hospitais, e por muitas das vezes já ter tentado em alguns momentos acessar, mas ainda assim não foi compreendida, não foi atendida, certo? E simplesmente desistir. Eu já não acesso porque, em tese, por que eu vou acessar um serviço se esse serviço nem o mínimo consegue fazer, né? Que é perceber o que me levou a ir para esse local. E quando eu falo esse serviço, estamos a falar também não só da UBS, quanto à questão da dor física, né? Da saúde física, né? Aquilo do somático, não é só do somático que nós estamos a falar. Estamos a falar também da saúde mental dessa pessoa. E a gente sabe que nós psicólogos, a gente trabalha com a escuta. O nosso principal mecanismo de trabalho é a escuta. E a escuta está diretamente conectada com o que é percebido, o que é falado, obviamente, certo? Para ouvir, você precisa, no mínimo, perceber essa pessoa. Né? Como a Paula mesma disse, né? embora que você saia, né? Da clínica e vá para o social, mas ainda assim você vai ter que ouvir. Quantos psicólogos nós encontramos, né, dentro dos equipamentos públicos, falo das UBS, falo dos hospitais, de alguma forma, que tenham suporte ou que falem 2 ou 3 línguas? Pouquíssimos. Quantos psicólogos imigrantes trabalham nesses lugares? Claro, a gente sabe que tem concursos, tem tudo isso, mas será que existem incentivos para que essas pessoas ocupem esses lugares também? Estamos a falar da saúde mental. Da saúde, né, do somático. Eu saio daqui com dor de barriga, vou para lá, estou recebendo remédio para dor de cabeça porque não conseguiram perceber, né? E muitas das vezes eu tenho que fazer o uso da mímica, né, para poder ser compreendida e passar por todos esses constrangimentos. Vocês percebem? Então, eu acho que tem muito a se fazer, tem muito a se fazer ainda, mas se existissem políticas públicas efetivas, obviamente, se existisse, obviamente, a fiscalização de tudo que já se existe, né? E a implementação também, né? Posso dizer que o básico, né? O básico, o mínimo, assim. Protocolo, devia ser um protocolo de atendimento, protocolo, obviamente, poderia ser feito, né? Isso, o que é que falta? Interesse político, vamos me desculpar, mas falta interesse. Falta interesse. E a gente sabe que muito desses países, o que molda muito é essa população, o que é que pode me oferecer? Vota? Não, não vota. Então, se não vota, por que eu tenho que, de alguma forma, lutar por essa população, né? Então, tem outros e outros questionamentos que também têm surgido, que a gente já ouviu, né, nas rodas, né? Que eu não vou, então, quem sabe, né? Se vocês me pegarem os imigrantes que já foram naturalizados, quem sabe? Então, a gente começa a notar que ainda tem muito o que se fazer e a gente tem de continuar lutando e, obviamente, exigindo dos governantes, exigindo do poder público, obviamente, exigindo das secretarias, né? Porque a própria lei a 16 mil diz que as secretarias necessariamente necessitam dialogar. Então, a Secretaria de Direitos Humanos necessita dialogar com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Habitação, com a Secretaria de Turismo, assim sucessivamente. Não é à toa que o próprio Conselho, todos eles devem ter representantes, né, para acompanhar. Mas nem todo mundo, nem todas as secretarias, obviamente, enviam representantes para poderem acompanhar o Conselho, certo? Então, eu acho que falta muito, mas ainda assim temos que continuar lutando, né? Sim, sim. E eu fiquei escutando vocês, fiquei lembrando de vários relatos,
né, de mulheres que frequentam, né, os encontros, né, do projeto As Marias do Mundo. E fiquei também me lembrando da minha própria postura, né, enquanto essa que está ali escutando. E nesse lugar de quem faz parte da sociedade, nesse contexto, né, majoritária, né, então por ser brasileira, e analisando criticamente, né, o meu povo, pensando nesse recorte, né, desse território, né, do Brasil, desse território da cidade de São Paulo, uma sociedade que pode ser ao mesmo tempo tão violenta, tão hostil com as pessoas que vêm de fora, e também tão hostil, né, com as pessoas que são daqui e que são as pessoas periféricas, as pessoas negras, as pessoas indígenas. Então, é uma disputa política, uma disputa histórica, né, uma disputa antiga que tem atingido, né, a gente de forma ainda muito violenta, né, com políticas genocidas, e que precisa ser combatida. E para que a gente possa ter condição de combater, né, essa situação, essa violência, a gente precisa se fortalecer muito, sair desse lugar de quem está sendo, né, de que a única forma de estar aqui é nessa posição de quem está sendo vulnerabilizada. Então, eu tenho ouvido mulheres, muitas vezes numa situação muito difícil, de muita impotência, tamanha violência, né? Mas eu também tenho visto mulheres que estão se posicionando de forma a dizer, não, eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu tenho o direito de estar aqui. Tudo isso daqui, né, não pertence a um certo grupo, né? Isso foi construído. Esse negócio de fronteira, né? Isso foi construído, né? A gente tem o direito de se deslocar. A gente tem o direito de viver aonde a gente quiser. E eu não vou deixar ninguém me dizer que eu não tenho o direito de estar aqui. Ninguém me dizer que eu sou menos porque eu não falo a língua, ou porque eu falo com sotaque, ou porque minha pele é negra, ou porque eu sou indígena. Eu sou gente e eu tenho o direito de estar aqui. Eu vou estar aqui. Então, tem uma condição aí subjetiva que eu tenho visto, né? E que eu percebo que tem feito muita diferença para as pessoas, né? Para as mulheres se organizarem, se unirem, inspirarem umas às outras, encontrarem estratégias das mais criativas para sair dessa condição de vulnerabilização econômica, que seja, né? Sim, né? É responsabilidade do Estado, né? Então a gente tem sim um Estado, principalmente nesse momento político que a gente está vivendo, né? Que está aí, né? Realmente colocando em prática nessa necropolítica, essa política que mata. Então por isso que a gente já está ainda mais atenta, né? E procurar ainda mais, né? Tá umas com as outras para justamente não se deixar, né, vencer. Mas também é uma sociedade dividida, né? Mas também temos aí uma boa parcela da sociedade, uma parcela também até pensando, prefiro acreditar, né, de pessoas que estão na política, que estão em condição justamente de nos representar, né? Mas é uma disputa, né? Não podemos ser ingênuos, né, de pensar que vai vir, né, que isso pode vir assim, vamos dizer assim, de uma maneira fácil, porque é disputa econômica, é disputa política, né? E, e é longa, né? Antiga essa disputa. Então eu fico aqui pensando, né, nessa virada, né? Se por um lado a gente tem sim, estou aqui pensando, fiquei até ouvindo aqui a Mariana Fernanda falar de fiscalização, fiquei pensando aqui em criar um observatório. Vamos criar um observatório? Tá na moda esse negócio de observatório. Falei, nossa, vamos criar um observatório. Vamos juntar aí um monte de gente, né? Representantes de vários coletivos, de várias comunidades, né? De várias culturas, de várias tradições, e aí de vários grupos étnico-raciais, justamente, né? E vamos montar um observatório e vamos colocar a boca no trombone, como se diz. Não vamos deixar passar nada mais.
né, em vários territórios da cidade, né? Temos aí já uma estrutura que deveria estar fazendo esse papel, né, do Conselho, né, de Imigração, mas a gente sabe que é muito difícil, enfim, tem várias questões. Então, podemos também, por um lado, cobrar, né, quem, né, precisa estar fazendo esse trabalho, e podemos também, justamente, fortalecer essa potência popular, né? Eu sou aí do campo, né? Tenho me aprofundado muito nos estudos de uma abordagem de uma psicologia crítica, uma psicologia da descolonização, uma psicologia que está muito alinhada, né, com os movimentos populares. Então eu fico inspirada quando eu começo a pensar nisso, né? E então pensando no observatório, né? E então, por um lado, isso, por outro lado, a informação, né? Organizar essas rotas, difundir essa informação em massa, né? Seja por campanhas, né? Então, por exemplo, o coletivo de diásporas africanas, né, recentemente iniciou uma campanha, né, importantíssima para difundir, né, a questão dos direitos, né, da mulher em torno da Lei Maria da Penha, em torno de combater a violência doméstica, né? Para poder justamente que mais e mais mulheres, né, imigrantes, entendam que violência contra a mulher é inaceitável. Não é algo cultural que, né, pode ser aceito em nenhum grau, né? Do mesmo jeito que vamos falar de assédio, né? Então, difundir a informação, né? Difundir aí esse fluxo, né? Então, qual serviço procurar, né? Qual o primeiro número para ligar, né? Que direito que eu tenho quando eu precisar procurar esse serviço? Difundir a informação, isso por um lado. Por outro lado, esse observatório. E por outro lado, eu estou aqui pensando, né? Nesse papel mais, vamos dizer assim, ligado à psicologia, dessa escuta que empodera essa virada subjetiva. Você tem o direito de estar aqui. Então, eu, como brasileira, eu escuto as mulheres no grupo e quando elas me falam de racismo, eu escuto e eu digo, isso que você está falando é legítimo. Sim, estamos num país, né, em que o racismo ele ainda impera. Então, cabe a nós, né, também olhar para a gente, né, para a nossa prática, para a nossa escuta e se questionar, nossa, eu estou sendo racista quando eu estou falando isso? Eu estou sendo xenofóbico? Às vezes uma ação com até uma boa intenção, entre aspas, de ONGs e voluntários, né, se coloca nesse poder, nesse lugar de hierarquia de poder, né? Porque é sempre aquela pessoa que está ali para ajudar. Mas e a gente? A gente tem que se colocar na posição de quem está ali também para receber, para aprender. As pessoas que chegam aqui estão aqui para enriquecer, na verdade, né? Seja a nossa cultura, seja justamente trazendo a multiculturalidade, né? Trazendo histórias, trazendo experiências. Então, ainda tem muito que a gente transformar também na mentalidade aqui, né? Do povo brasileiro, no sentido de uma transformação mesmo profunda, né, de valores, né, uma mudança cultural mesmo, nesse sentido de entender que um país multicultural é um país riquíssimo. E a gente, ao invés de ficar com receio, porque ainda tem muito essa mentalidade, né, de pessoas que estão vindo para roubar empregos, de pessoas que estão vindo para tomar, né, para subtrair, não, né, a gente está aqui todo mundo podendo justamente, né, você falou da filosofia do Ubuntu, né, Maria Fernanda? Podendo amar e ainda mais, né, com esse sentimento de que se essas pessoas não estão bem, a gente não tem como ficar bem. Todo mundo não está bem, ninguém tem como estar bem. Né? Então, temos aí muito trabalho a ser feito, né, em muitos campos. Mas eu queria saber se vocês têm aí comentários finais para fazer. Infelizmente, a gente está aí chegando ao final do tempo, né, que a gente tinha combinado. Então, eu queria convidar vocês a fazerem aí comentários, considerações finais para essa conversa de hoje, já imaginando que podemos nos inspirar ainda mais, né, e ter aí próximas conversas em torno
né, para continuar, né, a problematizar e a construir, né, soluções. E, enfim, agradecendo demais desde agora também, né, o tempo que vocês dedicaram para estar aqui com a gente e todas as contribuições que vocês estão trazendo. Paola, você quer falar? Muito obrigada pelo convite. Acho que a gente poderia ficar muitas horas falando disso, mas tem muita coisa a se fazer. A gente tem que reconhecer que a gente também pode ser um agente de cambio, de mudança. A gente não tem que ser profissional para ter esse poder. Mas já que a gente tem experiência, a gente tem uma responsabilidade a mais. Então, já que a gente está se movimentando com os assuntos, é importante a gente contribuir. Eu acho que a gente já de fato, construir uma ONG, fazer essas conversas, já estão fazendo isso, né? Você repensar a nossa realidade e a realidade dos outros também. Então, acho que a gente tem muito trabalho, temos muito para fazer. Eu acredito que pode, tudo. Pode virar uma política pública, um programa? Pode. Dá trabalho? Dá. Tem que trabalhar muito? Sim, mas é possível. É possível brigar para fiscalizar essa lei que ele assiste? É possível também. Porque a gente tem entidades de observação internacionais aqui, como a Acnur, tá? Então tem como pressionar, sim. Como? A gente tem que descobrir. Mas a lei está aí. A gente poderia, assim, fazer muita coisa interessante. Temos que nos manter muito unidos todos, com foco. E, gente, eu agradeço muito a oportunidade. Gostou muito. Obrigado a vocês, que eu aprendo muito a cada vez que eu falo com vocês. E eu amo isso. Então, eu estou sempre à disposição de qualquer pessoa que quiser falar comigo, que quiser trocar, simplesmente por trocar experiências, estou à disposição. Obrigada também, né, pelo convite. É bom, muito bom mesmo. Aprender sempre, né? Acho que não há coisa melhor do que aprender e, ao mesmo tempo, também partilhar. Acho que o processo de aprendizado também consiste nisso, né? Embora que essa pessoa, né, que é um organismo que está num determinado ambiente, certo? E que a todo momento está recebendo estímulo, né, desse ambiente, e todos esses estímulos farão com que essa pessoa, né, emita certas respostas. E quando esse ambiente é um ambiente que não é acolhedor, é um ambiente que não é um ambiente que não é humanizado, obviamente, a gente sabe que essas respostas, de alguma forma, essa pessoa vai emitir, já vem totalmente carregada de muitas frustrações e conflitos. E tudo isso faz com que esse ser passe a viver em conflito. E esse conflito pode durar tempo, pode durar meses, pode durar anos. E a gente sabe que esse conflito é vivido de forma totalmente subjetiva. É ele e o sofrimento, né? Basicamente isso. E muitas das vezes têm acesso a uma rede, muitas dessas mulheres, muitos desses homens conseguem ter acesso à rede, e essa rede consegue de alguma forma se conectar às marés do mundo, né? Essa rede consegue se conectar à rede de cuidados para imigrantes, que conseguem de alguma forma disponibilizar, se assim posso dizer, um psicólogo voluntário que consiga se disponibilizar para atender esse imigrante. Mas muitas das vezes também não chegam, não conseguem chegar a essa rede. E essa pessoa é alguém que tem um código cultural diferente do país em que está, que é o Brasil, né? Tem a forma de enxergar o mundo, de enxergar a vida de uma forma totalmente diferenciada, embora que ela esteja aberta para aprender,
para buscar ou agregar novos códigos, mas ainda assim é todo esse processo, se não for um processo que de alguma forma tenha uma outra pessoa que possa estabelecer essa escuta, esse acolhimento, nós sabemos que passa a ser um processo doloroso e sofrido demasiado. Ao ponto de ouvirmos que mulher imigrante cometeu suicídio. Se jogou num trem juntamente com as crianças, porque estava vivenciando por momentos muito difíceis e, obviamente, não conseguiu, né? Porque a gente sabe que o próprio suicídio para a pessoa, né, é o jeito que ela encontrou, não é, de tentar resolver aquilo que está a lhe causar dor e angústia. Então, o estar longe da pátria, o estar longe da família, o estar longe da aldeia, do quilombo, o estar longe em si traz saudade. O estar longe em si me faz ser uma pessoa que, de alguma forma, me encontro totalmente dividida, porque metade de mim está aqui e outra metade está lá. A pandemia da Covid-19 trouxe muito, eu vou trazer sempre a pandemia da Covid-19, porque a gente sabe que muitas dessas mulheres eram as únicas pessoas que sustentavam os seus familiares lá. O pouco ou muito que elas ganhavam nas ruas, elas conseguiam de alguma forma enviar os recursos para as suas mães, já que são elas que ficaram com o cuidado dos filhos, né? Isso passou a causar mais sofrimento ainda. Então, metade de mim está lá, que lá também tem a Covid-19, e eu não sei como é que eles estão se virando, e a outra metade está aqui, e eu não sei como é que eu vou conseguir me virar, no mínimo para atender aqueles que dependem exclusivamente de mim. Então, vamos tentar ver como é que está essa mulher. Como é que está essa mulher? Como é que está esse homem, obviamente, né, que está passando por tudo isso e que não tem acesso à rede? Eu acho que, como já foi dito aqui, né, a gente faz o máximo e o mínimo também, muitas das vezes, para tentar acolher, mas enquanto pessoas, enquanto sociedade civil que nós somos, enquanto profissionais, muitas das vezes nossos braços são tão curtos ao ponto de abraçar a todos. Muitas das vezes nós não temos recursos também ao ponto de acolher a todos, né? Então, mais uma vez, eu acho que é necessário, sim, a gente continuar lutando, mas é necessário que continuamos também exigindo das instituições, né, esse olhar diferenciado, esse olhar humanizado para os seres humanos. Independente da etnia, independente da cor da pele, independente da nacionalidade, independente da língua, né? É possível fazer um acolhimento efetivo, sim. É possível olhar o outro como a Paula disse, né? Eu gostaria que cuidassem de mim, né, do jeito que eu cuido das pessoas. Ou em tese, eu gostaria que no mínimo, né, eu recebesse no mínimo de atenção e de cuidado, porque é uma terra totalmente estranha. Então, eu acho que eu termino aqui a minha fala, né, e peço a cada uma, né, das pessoas que aqui estão nos ouvir, né, independente da profissão também, né, que se juntem também a essa luta, porque é uma luta de todas nós. Hoje já não é só a guerra que faz com que as pessoas se desloquem. Hoje não é só a guerra. Hoje também o clima. A qualquer momento a gente não sabe. Nós somos seres do mundo, somos seres no mundo, mas a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? A gente não sabe, não temos certeza de nada sobre o futuro. Então vamos acolher, vamos cuidar, obviamente, vamos nos somar a essa luta que é uma luta de todos nós, né? E obrigada mais uma vez a todas as mulheres que estão. Luciana, obrigada pelo convite, obrigada pela parceria, muito obrigada. Paula, obrigada pelas experiências, né, que você trouxe, né, da Colômbia, todo o aprendizado também. Bruna, está do outro lado, obrigada também, né, por estar ali. E obrigada a todos que nos estão a ouvir, tá bom? Gratidão mesmo. Eu que agradeço. Eu quero ler um poema para terminar.
vocês me permitem. Lu, mas eu vou ter que, porque eu tenho que sair do escritório, porque a menina que está aqui vai para outra live. Eu tenho que desocupar o escritório. Muito obrigada, gente. Boa semana para vocês. Estamos juntos todas. Tchau. Esse poema é de uma escritora que é psicóloga e também poetisa. Ela se chama Luby Prates e é um poema de um livro que ela escreveu que se chama Um Corpo Negro. E eu li esse poema num dos encontros do projeto. Eu tenho tido um pouco essa prática de trazer poemas, de trazer textos, para desenterrar justamente a nossa história, né, que foi tanto silenciada, e para nos inspirar, né, a trazer essa mudança, essa transformação. O nome desse poema é Bem-vindo a este mapa. Bem-vindo a este mapa de um território sem fronteiras. Bem-vindo a este mapa de um continente que se ergue em corpos negros. E aí eu tomo a liberdade, Lu, e licença, de adicionar indígenas. Bem-vindo a este mapa, onde há um conflito ardendo em linhas riscadas nas minhas costas. Onde há idiomas diversos, esquecidos na memória da minha garganta. Bem-vindo a este mapa de um continente que se ergue em corpos negros e indígenas. Bem-vindo a este mapa, onde há uma espada pronta para ferir em minha mão. Onde há uma corrente desfazendo-se nos meus pés enquanto planejo fugas. Bem-vindo a este mapa de um continente que se ergue em corpos negros e indígenas. Bem-vindo a este mapa de um território sem fronteiras. Bem-vindo a este mapa, onde guardo no meu ventre uma revolução. Fiquem bem e até uma próxima.